Olá, bem-vindos ao Diálogo Brasil. 30 anos atrás, apenas 25% das pessoas tinham direito à assistência gratuita à saúde no Brasil. Hoje, qualquer pessoa no país, seja rica ou pobre, brasileira ou estrangeira, trabalhadora ou desempregada, tem direito à assistência médica paga pelo Estado. Para falar com a gente sobre o Sistema Único de Saúde, mais conhecido como SUS, estão aqui o professor de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, Everton Nunes da Silva, e a diretora do SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, Ana Maria Costa. Mas antes da gente começar a conversar com os nossos convidados, vamos conhecer um pouco mais sobre a história do SUS com a jornalista Graciele Bittencourt. O Sistema Único de Saúde, o SUS, nasceu junto com a Constituição. Antes disso, só quem estava no mercado de trabalho formal tinha direito a atendimento público e gratuito. Com a criação do SUS, vieram muitos avanços importantes. Os programas de vacinação e de combate ao tabagismo, por exemplo, se tornaram referências mundiais. O Brasil foi o primeiro a oferecer remédios de graça para tratamento do HIV e também estabeleceu uma fila única de transplantes. Hoje, o sistema atende mais de 160 milhões de brasileiros, com 1,5 milhão de consultas e mais de 11 milhões de internações por ano. A assistência à saúde tornou-se universal, pública e gratuita. E numa estrutura tão grande e tão complexa, os problemas também se multiplicam. O envelhecimento da população, a crise econômica, a judicialização da saúde, além dos problemas financeiros e de gestão, são desafios para o sistema que completa 30 anos de existência, Maranhão. Professora Ana, os números que a Graciele nos trouxe são superlativos e os problemas do SUS também aparecem com muita evidência. Nesses 30 anos, a gente tem mais o que comemorar ou o que se preocupar? Eu acho que nós temos o que comemorar. Entretanto, o futuro é muito sombrio e nos deixa muitas preocupações. Eu queria chamar a atenção sobre o que ela disse, que, na verdade, antes do SUS, quem tinha direito era quem estava vinculado ao mercado de trabalho, ou seja, ele estava vinculado a um sistema de previdência social que financiava a assistência médico-sanitária. Então, o gratuito passa a ser pós-SUS. Não é? Na verdade, é quando a gente passa de um modelo universalista, de um modelo de privilégio, daquele que tinha, do pouco que tinha direito, ao outro que é universalista. São as bases do que está lá atrás na reforma sanitária brasileira, na reforma no pensamento sanitária, do Sérgio Aroca. No pensamento do Sérgio Aroca, no pensamento do SEBS, no documento que funda o Sistema Único de Saúde, que foi lançado aqui no Simpósio Nacional de Saúde da Câmara dos Deputados em 79. Ali estava dizendo que a saúde, o direito à saúde é uma questão para a democracia. Naquele tempo, nós estávamos edificando a nossa democracia e criamos um Estado nos moldes de um Estado de bem-estar social. Ou seja, o Estado ele tem que prover determinados direitos. Então, nós crescemos muito de lá para cá, desde a implementação do SUS, a despeito da gente ter sido barrado. O SUS foi barrado por questões do seu próprio financiamento. Nós tivemos, logo no seu início, o orçamento da Seguridade Social foi impedido de financiar o SUS. Logo depois, foram muitas e muitas pelejas. A CPMF, que é criada e que não é investida integralmente no SUS. Depois, a Emenda Constitucional 29. E foi uma novela que dura até hoje, o que resulta num subfinanciamento. Ou seja, o SUS fez e faz muita coisa com muito pouco recurso. Nós temos esse grande problema e isso é uma preocupação que para o futuro, com essa emenda constitucional, com essa PEC da contenção de gastos públicos, a 95, a emenda constitucional, 95, então nós temos que limita por 20 anos no futuro, o futuro do SUS. Se a gente não tiver
um desmanche, se a gente não tiver uma invalidação dessa emenda, nós iremos ter um SUS cada vez mais frágil e pobre. Até porque o SUS não é só para esses 160 milhões. O SUS é para todo mundo, porque tem um conjunto de atividades do SUS que são ocultas, que são escondidas e que está aí, ó, que garante a qualidade da nossa água, do que a gente compra no mercado, do medicamento. Isso é uma coisa muito importante de lembrar também, né? Eu queria aproveitar que a senhora tocou nessa questão do financiamento. O professor Everton tem uma especialidade na economia, conhece essa estrutura por dentro, professor. Quais são os gargalos, no seu entender, ou os desafios que a gente tem, olhando para trás nesses 30 anos, o que a gente conseguiu vencer e o que a gente tem pela frente como desafio aí? Acho que a professora Ana Costa já colocou alguns marcos que foram muito prejudiciais para o SUS como um todo, né? Então, a gente nunca foi garantido os 30% do orçamento da Seguridade Social para a saúde, que era já desde a Constituição, já tinha essa orientação. Depois, houveram vários outros problemas que também reduziram os recursos. A gente a Previdência, ela tinha ainda uma parte que financiava o SUS, essa parte ela foi retirada em 93, né? Depois a gente tem todo o processo da renúncia fiscal, que é cada vez mais você concede benefícios fiscais para grupos, né, específicos da sociedade, e isso acaba tirando dinheiro que é para o Sistema Único de Saúde. E agora a gente tem na Emenda Constitucional 95 esse limite do teto, né, que só vai aumentar a partir da inflação. E a gente sabe que você vai precisar de muito mais recursos, porque a nossa demanda é cada vez mais crescente por serviços de saúde. O processo de envelhecimento da população, né, então, é onde a gente mais necessita de cuidados de saúde, e isso está aumentando, ainda bem, né, a gente está vivendo mais, mas é onde a gente vai ter mais restrições financeiras. E todo o crescimento que houver do PIB futuramente, ele não vai ser revertido em prol da população, mas sim para a questão da estabilidade econômica, especificamente. Olha, professor Everton, a presidente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Gulnara Azevedo Silva, ela reclama das poucas verbas do SUS. Vamos acompanhar o depoimento que ela nos enviou. O SUS é uma realidade, o SUS funciona e o SUS existe. Então, a primeira coisa a gente tem que pensar é que a gente tem que defender o SUS. Agora, o que a gente precisa entender também que ele tem que melhorar? Em primeiro lugar, o financiamento. Historicamente, o SUS vem sendo muito subfinanciado. Em primeiro lugar, é não a emenda que coloca o teto de gasto para saúde e educação. Isso a gente tem que totalmente ser contra, isso o SUS precisa demais trabalhar. A outra questão, que eu acho que tem a ver também com o financiamento, é a possibilidade de ter uma política para recursos humanos que funcione, que valorize o profissional que trabalha no SUS. Fundamental isso, né? A partir disso, a gente consegue organizar as redes que começam na atenção básica, que fazem o encaminhamento, que seguem os pacientes. Isso é fácil reverter se a gente tiver uma política bem organizada, estruturada, com o nível federal, estados e municípios. Professora Ana, a Gulnar falou em subfinanciamento e a senhora um pouco antes também falou. Essa é uma das questões que precisa ser encarada para a gente ter uma sequência desse Sistema Único de Saúde, não é? Com certeza, e a Gulnar falou muito bem. Conhecimento técnico, alternativas de como fazer, nós temos. O Brasil é um dos países do mundo que mais produz informação e conhecimento na área de saúde pública, de saúde coletiva. E nós temos muita experiência acumulada, capaz de, tendo dinheiro, melhorar a gestão e melhorar o processo de organização das redes de saúde. Então, o problema do financiamento ele é crucial. Nós temos um financiamento per capita que não tem uma equivalência com o que a Constituição prometeu, que é o direito à saúde para todos, o direito universalizado. E esse financiamento baixo, ele é razão primeira de todas as coisas. O Everton tinha comentado uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é muito importante, que é essa questão da renúncia fiscal e de como as pessoas têm uma fantasia que o plano de saúde ele pode resolver o seu problema de saúde. O Brasil, apesar
dessa promessa que a Constituição traz de um sistema único, nós temos um paradoxal crescimento das pessoas que estão vinculadas aos planos privados de saúde, né? E tendo para isso um conjunto de benefícios, inclusive a renúncia fiscal em relação ao acerto com o imposto de renda do que você gasta com o plano. Hoje, a grande maioria dos nossos planos, o grande volume, está vinculado ao emprego. E a gente esquece que, ao final, na hora do envelhecimento, na hora que as pessoas não estarão mais cobertas por plano. E isso na hora que mais precisarão de serviços de saúde. Então, é uma grande fantasia achar que poderão continuar pagando plano, porque a aposentadoria, salário de aposentado, não é suficiente para pagar planos de qualidade diante do exorbitante crescimento desses preços de planos na fase da velhice. Essa é uma questão, e também recentemente num relatório da OPAS e da OMS, avaliando esses 30 anos de SUS, tem uma característica que esse relatório põe como essencial, que é a expansão da assistência primária. O senhor concorda com essa linha de raciocínio? É isso mesmo que, de alguma forma, vai permitir a consolidação desse sistema? Sim, a atenção primária à saúde ela é fundamental, porque ela vai implementar os princípios da promoção e prevenção e controles de doenças, né, como doenças crônicas. Então, ela vai tentar evitar que a doença se manifeste. E essa característica você também não tem nos planos de saúde, que quando a gente tem o SUS, a gente muda não só a percepção de atender a todos, mas também o que se oferta à população é um serviço bem mais qualificado. Né? Então, a atenção primária, ela é essa ordenadora do sistema de saúde. Ela tem estimativas que em torno de 80%, 90% dos problemas de saúde você contorna na atenção primária. E aí, aquele que falta, você vai para a atenção especializada, que é bem mais cara. Então, a atenção básica, ou a primária, ela vai, então, ordenar e organizar quando você precisa de um exame mais sofisticado, ou uma consulta com um especialista, ou uma intervenção em um hospital. Então, ela é fundamental para a sustentabilidade e para garantir os resultados mais robustos dentro da saúde. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, logo depois desse intervalo, a gente volta a discutir esses 30 anos do SUS e a perspectiva daqui para frente. Já a gente volta em instante. O Diálogo Brasil está de volta e a nossa conversa hoje é sobre os 30 anos do Sistema Único de Saúde, o SUS. Professora, a gente falava no bloco anterior sobre esse relatório da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, sugerindo que a atenção primária é uma forma eficaz, eficiente de expandir o SUS. A senhora concorda com essa linha de raciocínio? De fato, a atenção primária é essencial. Nós queremos que ela atinja 100% da população brasileira, mas não somente a atenção primária. Nós precisamos de garantir 100% de atendimento, da presença do SUS em todos os seus componentes. Não adianta você ter uma atenção primária se você não tem a sua retaguarda, seja os especialistas, seja atenção hospitalar, seja os exames diagnósticos, as terapêuticas, enfim. Nós precisamos de prestar muita atenção nisso, porque esse discurso da atenção primária, sozinho, isolado, ele pode ter um significado que é muito perverso, que é assim, vocês ficam com o SUS, o Estado, fica com a obrigação da oferta da atenção primária e nós deixamos o resto para o mercado. Nós sabemos que hoje os interesses do mercado na saúde são muito grandes. Não é à toa que hoje foi autorizado, ainda há anos atrás, a presença de capital estrangeiro para explorar a saúde no Brasil. E quem entra no Brasil para explorar e comprar serviços e
passar a ser proprietário de redes hospitalares, de redes de laboratório, são fundos de mercado financeiro, são que enxergam fundos... a saúde com algum nível de mercadoria. Não é Exatamente, e que pensam a saúde como uma mercadoria para lucro, né? Quando o SUS ele gere a saúde, a gestão da saúde para o SUS, não é o lucro, é o benefício, é o indicador de saúde. A gente tem um exemplo claro aqui no DF, que grandes bancos estrangeiros estão comprando redes de hospitais. Exatamente. Né? Exame, por exemplo, e de laboratórios também. Sim. A rede Exame, por exemplo, e são fundos coreanos, são fundos internacionais que nada tem a ver com a saúde. Interessante que a Constituição diz que a presença do setor privado na saúde é permitida, é admitida como caráter complementar. O complemento, ele entra quando te falta alguma coisa. Uma coisa é você permitir a ação do setor privado quando o SUS não está dando conta daquele tipo de atenção. Digamos, um procedimento, o atendimento a determinados grupos de doenças. Entretanto, não foi isso que se fez ao longo desses 30 anos. Nós criamos um sistema suplementar. O suplementar, ele está posto junto, está posto como pedaço, e não como complemento. Então, é diferente isso. Professor, quando a gente olha esse cenário, qual é a questão mais essencial? É a falta de recurso ou é a má gestão? Porque quando a gente enxerga no conjunto todo, o SUS hoje atende a mais de 140 milhões de brasileiros. Isso dependem diretamente do SUS, mais de 140 milhões de brasileiros. Isso é equivalente à população de um país como o Japão ou como o México, por exemplo. O que é essencial? É a boa gestão dos recursos ou também faltam recursos para a gente implementar tudo que está previsto? Para você ter uma boa gestão, você precisa de recurso também. Vendem essa ideia que o problema principal do SUS é a má gestão, mas se você não tiver os recursos necessários para aplicar uma boa gestão, provavelmente você não vai conseguir tanto esses resultados. Vou te dar um exemplo, né? De todo o gasto em saúde, 30% desse gasto vai para planos de saúde e 45% para o Sistema Único de Saúde, né? Então, o Sistema Único de Saúde atende de 75% a 100% da população e os planos de saúde 25%. Então, você tem muito mais recursos na saúde suplementar, que não tem todas as funções e atribuições que o Sistema Único de Saúde tem, e hoje mesmo eles estão reclamando que querem um reajuste maior do que a inflação, sendo que o SUS agora, a regra é só a inflação. Então, a gente tem que ponderar essas questões, que não é só o mercado que é mais eficiente em termos de gestão, o SUS faz muito, mas muito resultado para a população com os recursos escassos que ele tem. Então, óbvio que sempre tem uma margem para melhorar a gestão, mas se você não atribuir mais recursos para a saúde pública, você não vai conseguir ter esse incremento da gestão. É interessante porque essa questão, por exemplo, fala-se muito da corrupção do SUS. Mas como você vai implantar um mecanismo de gestão, de controle da corrupção sem recursos? Sem um volume de recursos que envolve tecnologias, financiamento de tecnologias, capacitação, fiscalização, controle. Então, esse argumento, ele é definitivamente falacioso. Nós não temos má gestão. Com o pouco, nós temos feito muito. Ok. Um dos grandes ganhos do SUS é o tratamento do câncer que o sistema garante para crianças pobres. Vamos acompanhar o depoimento que recebemos da presidente da ABRACE, Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer, Maria Ângela Marini. Um tratamento de câncer é um tratamento caro e a maioria dos pacientes, crianças que vêm a Brasília em busca desse tratamento, ou as que moram aqui e buscam o hospital público para fazer esse tratamento, são crianças de baixa renda, famílias de baixa renda e economicamente, social, não poderiam ter acesso a um tratamento desse. Hoje, nós temos um bom resultado de 70%
de chance de cura para essas doenças como a leucemia e o índice de abandono ao tratamento zerado. A senhora falava o que nós conversávamos aqui antes, os índices de resultados, os índices de alcance promovidos pelo SUS são muito significativos. Mas há também, recentemente, a gente enfrentando um problema, que é uma das conquistas da imunização da população brasileira começou a ser ameaçada ou por descuido ou por falta também de investimentos. É isso mesmo? O que faltou nesse caso específico que trouxe para baixo os índices de imunização e que ameaça com doenças que já estavam controladas? Nós já estamos assistindo a um impacto muito grave da redução dos recursos, fruto da emenda constitucional 95. Se você abre a página do Ministério da Saúde, você vai observar a queda de equipes de atenção básica. Nós reduzimos já a expansão do SUS e, ao contrário, já estamos retraindo, né? Isso tem uma relação direta com as taxas de vacinação, naturalmente, né? Nós temos negócios sendo feitos que impedem uma suficiência da produção nacional em função de interesses de aquisição no mercado internacional. Então, são coisas muito graves que vêm ocorrendo quando a saúde, a gestão da saúde passa a ser interesses de grupos e de corporações e não voltados ao atendimento da população. Nesse caso do câncer, eu queria dizer que a assistência ao câncer no Brasil, não só ao câncer infantil, mas é feito pelo SUS. E não são crianças pobres. Nós precisamos de tirar da cabeça que o SUS é feito para a população pobre, ou também tirar que nós temos um grupo da população que é SUS dependente. Todos somos dependentes do SUS. Você, eu, o milionário do Pão de Açúcar. Os que têm plano de saúde recorrem ao SUS. Inclusive porque nas emergências e no câncer, nas emergências, nas urgências, quem atende é o SUS. Esse é um outro problema, porque nós não temos o ressarcimento que a lei garantiria, que é aquele dinheiro que o SUS gasta com pessoas, com pacientes que são cobertos por planos de saúde, que deveria ser devolvido ao SUS. Seria lógico, porque isso gera o lucro duplo do plano de saúde, porque ele recebe e não presta o serviço e joga nas costas do SUS. Doenças graves, doenças caras hoje no Brasil, quem banca é o SUS, para rico e para pobre. Aproveitando essa questão, eu queria perguntar ao professor, a gente vê uma tendência de judicialização da saúde no Brasil. O senhor atribui ao que isso, professor? Então, esse é um fenômeno mais da América Latina. A gente não tem essa judicialização, por exemplo, nos países de renda alta, como Canadá, Austrália, o Reino Unido, Portugal. E essa é por uma questão de, talvez, imprecisão da interpretação da lei do judiciário, né? Então, a gente teve uma lei em 2011, que é a Lei 12.401, que ela diz que o nosso sistema é integral. Então, ele atende todas as necessidades da população. E o Sistema Único de Saúde tem que ofertar isso, mas desde que haja evidências científicas que comprovem essa oferta desses serviços dentro do sistema de saúde. E a grande questão é que boa parte da judicialização, ela não são tecnologias, medicamentos ou alguma outra intervenção que tem evidências científicas comprovadas. Às vezes você não tem sequer registro na Anvisa, que é a primeira fase do nível de evidências, para saber se ela realmente funciona e se ela não gera mais problemas do que solução para essas tecnologias. Olha, o nosso tempo é curto, infelizmente a gente não consegue abordar todos os aspectos dessa discussão, mas eu não queria terminar o programa sem ouvir dos senhores, em curtas palavras, uma expectativa em torno do futuro do SUS. 30 segundos para a senhora, 30 segundos para o professor. Se não houver revogação da 95, o SUS vai acabar. Se a população não defender o SUS vai
fragilizar-se e vai acabar. Então, o que eu teria como recado, o SUS é uma grande conquista da população brasileira. Foi uma conquista de cidadania, uma conquista da Constituição. A população, a mídia, tem que tratar melhor o SUS. O SUS tem ganhos, tem defeitos, mas ele não é um copo vazio. Nós estamos acima da metade. Agora, precisa de dinheiro, precisa de compromisso, precisa de gosto da população, de ter um sistema generoso, universal para toda a população brasileira. Professor. Então, se você pegar os programas que mais dão efeitos ou que mais geram benefícios para a sociedade, são programas universais, de combate ao HIV/AIDS, o de sistema de transplantes, né, que é praticamente público, a questão da imunização. Então, o SUS só funciona ou ele dá mais resultados quando é para todos. Não adianta a gente segmentar as funções do SUS, porque quando a gente tem esses programas implementados de forma universal para pobres e ricos, né, para qualquer etnia, é onde ele gera mais resultados para a população. Então, a gente precisa manter o SUS e com financiamento suficiente para que a gente tenha essa garantia. Olha, eu agradeço muito a participação dos senhores. Eu tenho certeza que a nossa conversa aqui ajudou ao telespectador que está em casa a entender um pouquinho melhor sobre a história do SUS. E se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Eu te espero na segunda-feira que vem, às 10h15 da noite. Até lá!